Agradecemos, Mestre Jesus, a oportunidade que estamos tendo mais uma vez, que possamos, com o auxílio dos irmãos do alto da espiritualidade superior, os trabalhadores desta casa na espiritualidade, juntamente com a nossa irmã que fará uso da palavra, recebermos as orientações da sua doutrina, Mestre Jesus, que possamos contar com esse ensinamento, com esse auxílio, e que quando daqui nos formos, possamos sair daqui mais equilibrados, harmonizados, com os conhecimentos que vamos receber. Obrigado mais uma vez, que assim seja, Mestre Jesus, em seu nome e em nome de Deus Todo-Poderoso. Que assim seja. Sueli. Boa tarde para todos nós. Hoje até eles prepararam aqui, mas hoje não tem slide. Não deu para fazer. Aí vamos acompanhar aqui para encerrar essa questão aqui da fatalidade. Encerrar não, né? Passar mais uma vez por ela, né? Nós ficamos 2 semanas nessa pode o homem, por sua vontade, pelos seus atos, evitar acontecimentos que deveriam realizar-se e vice-versa. Essa questão que a gente comentou, ela é muito importante no contexto da atividade solidária, da atividade caridosa, porque muita gente acha que porque faz caridade, que porque é solidário, porque faz alguma coisa de bom para o próximo, que com isso poderá evitar os problemas que vai passar, ou então garantir um lugar melhor quando partir daqui, já que dentro dessa própria questão tem lá o único objetivo da vida é fazer o bem, né? Pois é, só que esse bem que a gente faz não pode ser interesseiro, né? Ele não pode ser uma negociata, ele não é uma troca entre a solidariedade e uma moeda celestial, né? Não é assim. O trabalho em favor do próximo, ele tem que ser feito pelo simples propósito de ajudar. Então a gente tem que fazer com muito amor e com muita alegria no coração. Por isso que quando a gente não está querendo fazer, quando a gente não deseja fazer, é bom até não fazer. Esperar um tempo, amadurecer a ideia, porque não vai colocar o que é necessário ali, que é o amor por aquilo que a gente vai estar fazendo. Então a gente acaba, mas se eu for esperar ter vontade, eu não vou fazer nunca. Não, não é bem assim, a gente vai fazer sim. Lembra que em algum momento da nossa vida nós vamos ser, assim, despertados para isso? Todo mundo vai ser. Né? A gente pode demorar um pouquinho mais, mas em algum momento da nossa vida nós vamos perceber que precisamos tanto das pessoas, precisamos tanto do carinho, do afeto e da ajuda de alguém, que a gente passa a se interessar por isso, em fazer isso com muito amor. Porque a gente vai precisar, quem não precisou ainda. E é raro, né? Porque precisar, a gente precisa sempre. Precisar do semelhante é o tempo inteiro. Né? A gente não usa nada que a gente construiu sozinho. A gente já falou aqui que desde a hora que a gente botou os olhinhos aí para o mundo, né, desde a hora que nós recebemos a luz aí do mundo material, precisamos das pessoas, começa a dependência lá dos pais, de tudo. Depois, mesmo quando a gente se torna autossuficiente, continuamos a depender. Desde a hora que a gente acorda, a hora que a gente vai deitar, passamos o dia dependendo de tantas pessoas, inúmeras pessoas, a gente não poderia contar porque a gente nem as conhece, né? Porque a gente usa roupa que não fez, roupa que a gente às vezes nem foi comprar, outra pessoa que foi, a gente come os alimentos que a gente não plantou, né? E ainda que a gente tivesse plantado, alguém fez algo, né? Até o próprio trabalho para aquilo ali. Então, olha, é tanta gente trabalhando para a gente. É tanta gente trabalhando o tempo todo para a gente, então a gente está sempre precisando das pessoas. Mas, para nos tocar de verdade, é na hora do testemunho, do batismo de fogo,
né, que a gente já comentou aqui, que quando Jesus foi ser batizado por João Batista, João Batista se recusou, né, no primeiro momento, porque achava que ele não era ninguém para batizar o mestre, né? Aí Jesus fala para ele: faça o seu trabalho, cumpra a sua parte, porque depois eu vos batizarei com o fogo. Então, o batismo do fogo é o batismo do espiritismo. A gente vai fazer uma abordagem aqui qualquer hora, já fizemos e vamos fazer novamente, uma abordagem sobre o batismo. Porque as pessoas nos criticam: ah, mas vocês não batizam os filhos de vocês. Aí eles vão morrer pagãos, como é que vai ser, né? É porque na filosofia deles isso é assim, mas na nossa não é? É diferente. O nosso batismo, porque na verdade o batismo, assim, o sentido dele é a afirmação. Depois tem outras cerimônias na igreja que vai confirmando esse batismo, essa entrega, né? Essa entrega da criança para a religião, e é toda uma filosofia que eu nem entendo muito bem, mas que no espiritismo não é bem assim que acontece, né? A hora de dar o nosso testemunho de fé, a hora de mostrar que realmente nós temos fé no Criador, temos fé em Deus, e não duvidamos nem um pouco da sua bondade, da sua justiça, é na hora da dor. Porque nessa hora a nossa fé fica balançada, fica diminuída. Eu sempre lembro de uma entrevista, eu falo várias vezes isso, vocês já ouviram, quem, né, já está aqui há algum tempo, que quando o Roberto Carlos estava com a mulher muito doente, já num estado bem avançado da doença, um jornalista perguntou a ele se ele, o que ele achava daquela situação, ele que era um homem de fé. E ele falou: continuo sendo um homem de fé e tenho certeza que a minha mulher vai ser curada, porque eu tenho fé, e a minha fé é inabalável. Aí, não demorou lá muito tempo, ela desencarnou. Ela estava no estado, né, terminal. E ele ficou naquela depressão, naquela tristeza profunda. Só muito tempo depois, quase um ano ou mais de um ano depois, que ele começou a aparecer na mídia e a conversar e tudo. Ele ficou muito, muito triste, né? E aí, depois que passou bastante, que ele começou a voltar a conversar até sobre isso mesmo, esse mesmo jornalista foi fazer uma entrevista com ele e lembrou aquele fato, né? Porque o assunto era sobre essa questão mesmo, e perguntou: Roberto, você ainda continua com a sua fé inabalável? Aí ele pensou um pouquinho e falou assim: eu continuo sendo um homem de fé, só que desta vez, com todos esses acontecimentos, a minha fé está mais raciocinada. E é a fé que a gente aprende no espiritismo, a fé raciocinada. Não é porque a gente tem fé que as coisas não vão acontecer conosco, senão todos iam ficar aí no mundo, ninguém ia morrer. Né? Ia ficar todo mundo aí. Ninguém ia ter doença, ninguém ia ter nada. Né? Não ia precisar nem dos médicos, né? Porque eu tenho fé, a fé vai me curar. Isso é fé cega. Não vamos andar por esse caminho, que vamos nos decepcionar. Como ele se decepcionou muito. Ele falou que agora estava diferente, que a fé estava raciocinada e que ele continuava tendo uma fé inabalável, mas de pensamento diferente, com uma forma diferente. Então, é aquilo que a gente aprende no espiritismo. Seja o que for que a gente faça, né? Seja o trabalho que a gente estiver fazendo, não importa. Não importa. Nós precisamos de ter fé, independentemente de tudo. Porque não é a nossa prática no bem que vai nos isentar de tudo que a gente tem que passar. Não é assim. Nós estamos no mundo com o único objetivo de fazer o bem.
mas não para negociar. O que vai acontecer nessa questão 860 está muito bem esclarecido a respeito disso. Fazendo o bem, como é o único objetivo da vida, nós temos a oportunidade de evitar o mal. Evitar que o mal cresça. Então, muitas coisas, muitos males que nós poderíamos passar por conta do bem que deixarmos de fazer, nós não vamos passar. Porque não tínhamos que passar. Aqueles que vão ficar isentos são aqueles males que têm a ver com o nosso planejamento, né? Com as nossas escolhas aqui para esse mundo. Se fosse assim, as pessoas muito caridosas e boas não sofreriam. E a gente não vê isso, a gente vê todas as pessoas, todos esses exemplos de nobreza, de caridade, de solidariedade, foram pessoas que sofreram muito, que passaram muitas dificuldades na vida, tiveram problemas de doença física, nada contaminado por aqueles que eles cuidavam. Isso aí a gente já até comentou. Né? Madre Teresa, Irmã Dulce, Chico, ninguém pegava doença daquelas pessoas que eles atendiam. Mas eles tinham suas mazelas, suas dores, seus sofrimentos. Né? Todos eles carregavam isso, porque todos são humanos. Nós temos corpos físicos que adoecem, né? Que têm que enfrentar problemas, independentemente da gente ser bom ou não. Às vezes, pelo contrário, a gente vê pessoas que são mais egoístas e nem pensam tanto nas pessoas, morrem, às vezes, com uma idade avançada e nem tem doença nenhuma. E, no entanto, foram pessoas que pensaram, assim, aos olhos do mundo, só muito nelas mesmo, não foram ruins, mas também não foram benevolentes para correr atrás da necessidade para fazer o bem. Então, isso essa lógica não é a nossa. Né? Então, nós aprendemos nessa questão aí, que fazer o bem é extremamente importante, gratificante, e pode sim nos isentar de muitas coisas ruins. Mas não aquelas que devem mesmo acontecer por serem frutos de uma escolha que fizemos ao reencarnar. Então, essa questão 860, ela é muito esclarecedora, muito. Ela deixa bem claro, né, que não é porque as pessoas trabalham nisso, na caridade, nisso, que elas não vão ter nada. Não, todo mundo vai ter tudo que tiver que ter, independentemente do trabalho que faça. Mas aquele que faz o mal, ele tende a receber mais males por conta da ação que faz, porque cada ação carrega uma reação. E aquele que faz o bem tende a ter minimizado a sua dor, né? Tende a até ter, muitas vezes, a isenção de coisas que estão dentro das suas possibilidades e que eles poderiam contrair ou não, dependendo da atitude, da maneira como essas pessoas encaram os seus problemas, as suas doenças. Então, a gente sabe que as pessoas podem ter a mesma doença e uma sofrer mais do que a outra, porque é o ponto de vista que ela tem, né, a maneira dela pensar, que agrava a sua situação. Então, não somos... aquele que faz a caridade, ele não é especial para Deus, para que Deus tire dele todo o mal que ele vai passar. Não, não é assim. É um filho querido tanto quanto todos os outros, inclusive aqueles todos que erram muito. Porque o mais vil dos homens também é filho de Deus. E da mesma maneira que um pai não deixa de amar o seu filho desregrado, né, aquele filho que só dá aborrecimento, que só faz o que os pais não gostariam de fazer, esse pai não deixa de amar esse filho. Ele só não vai ser conivente, mas ele não deixa de amar. Da mesma maneira que Deus também não vai deixar de amar nenhum dos seus filhos, porque está desviado do caminho. Muitas vezes, dentro da nossa casa, aquele que tem mais filhos, né? Aí aquele que é mais certinho reclama que o outro recebe mais atenção, né? Não é bem assim, é porque ele dá mais preocupação.
Aí o pai que ama incondicionalmente, a mãe que ama incondicionalmente, vão dar muita atenção para auxiliar, para ajudar. Porque ele está numa situação que o outro já não precisa mais desse tipo de atenção, porque já entendeu, né? Então, assim é o pai conosco, né? Muitas coisas. Agora, não vamos achar que porque a gente tem uma religião, porque a gente frequenta uma casa, porque a gente estuda, que nós estamos por cima de alguém que não faça nada disso de jeito nenhum. Né? É fora da caridade não há salvação, mas essa caridade aí é aquela como entende Jesus. Como é que é mesmo? Nós vamos entrar nessa lei aí, nós vamos repetir isso aí, né? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Essa é a caridade como entende Jesus. Então, não é só questão material, né? Então, essa questão é excelente. A gente deve, de vez em quando, ficar lendo bastante sobre ela, porque realmente ela importa muito para a gente. A 861, Kardec perguntou, o homem que comete um assassinato sabe, ao escolher a sua existência, que se tornará assassino? Olha, eles logo de saída respondem que não, e isso não nos surpreende nem um pouco, né? Porque se aquele que vem para o mundo sabe que vai se tornar assassino, ele já veio com essa tarefa, então. E se ele nascer com essa função aí, com essa atribuição aí de tirar a vida de alguém, ele não vai poder ser responsabilizado por isso. Então, de forma nenhuma, ninguém aqui, né, assim como o suicídio também, ninguém vem para o mundo para tirar a própria vida e nem para tirar a vida de ninguém. De jeito nenhum, isso não acontece. Eles respondem assim, não, sabe apenas que ao escolher uma vida de lutas, terá a probabilidade de matar um de seus semelhantes, mas ignora se o fará ou não, porque depende quase sempre dele tomar a deliberação de cometer o crime. Então, olha só, a gente escolhe, às vezes, uma situação para a gente, faz uma escolha em que vai nos colocar numa situação que pode vir a acontecer isso. Né? Os próprios espíritos que escolhem, né, fazerem adesão às forças armadas de um país. Ele sabe que ele está exposto a ir para uma guerra, para uma contenda, uma defesa, qualquer coisa assim. Ele sabe que ele pode, numa situação dessa, tirar a vida de alguém. Mas ainda assim, é o que eles dizem aqui. Ele é livre para ele escolher. Se ele não quiser matar ninguém, ele não mata. Claro que por isso que eles colocam aqui aquele quase, porque existem situações em que a pessoa não consegue se livrar disso. Não é? Até aquela questão, ou ele ou eu. Até isso a gente não pode saber. Até isso. Por isso que a decisão tem que ser sempre nossa. Ah, mas se eu não atirasse, ele ia atirar em mim. Será? Que certeza que a pessoa pode ter? Ninguém pode ter. Então tem que ficar a critério de cada um fazer essa escolha, né? Se quer atacar aí para evitar, né, que seja atacado ou não. Então a pessoa só que pode decidir, mas garantir que o outro vai fazer, ninguém pode. Ninguém tem essa condição de fazer. Né? Como se a gente está na nossa casa, de repente a gente ouve um barulho, aí é um assalto dentro da casa. Aí a pessoa percebe, já desce armado, né? Já aparece no local armado. Já é um problema, né? Já é um problema, porque a arma intimida. Tanto as duas partes, né? Qualquer uma. Então, mas ele estava roubando a minha casa, se eu não atirasse nele, ele ia atirar em mim. Ninguém sabe disso. A gente não pode ter certeza se isso realmente aconteceria. Porque, às vezes, nas situações mais inusitadas, aquilo que a gente pensa que não tem saída, a saída vai ser completamente diferente do que aquela que a gente imaginou. Né? Então, isso por conta
daquilo que a gente tem ou não que passar. Ninguém numa situação dessa vai estar sozinho. Ninguém está sempre com seus espíritos protetores ali, né, com as influenciações boas ou ruins. Ambas as partes. Quem garante que na hora H, aquela pessoa que está lá para fazer um mal para alguém, para assaltar alguém, não vai desistir disso e vai embora? Pode acontecer, por que não? Ele pode ter aceito a opção ali do anjo da guarda dele, pedindo a ele, e ele na última hora aceitar, pode. Ah, mas se ele não aceitar? Se você não provocou, não fez nada, se ele não aceitar a proposta do espírito protetor dele, é porque tinha que ser assim. Foi algo que você escolheu. Então, as pessoas que vivem numa área de muito risco, pedem para reencarnar numa área de muito risco, né, sobre essa questão risco de vida mesmo, né, risco de morte, ou melhor dizendo, que eu acho mais apropriada essa expressão, porque risco de vida todo mundo quer, né, só não quer risco de morte, né, que a pessoa está se expondo. Então, determinadas situações vai colocar o espírito numa condição que pode acontecer que ele se torne realmente um assassino, que ele tire a vida de alguém, né, mas ele não nasceu para isso. Ele pediu uma vida dessa para enfrentar uma dificuldade e ele, muitas vezes, na hora, ele faz a escolha, né, que para ele está sendo certa, mas que pode não ser. Ora, aquele que delibera sobre uma coisa é sempre livre de a fazer ou não. Se o espírito soubesse com antecedência que, como homem, devia cometer um assassínio, estaria predestinado a isso. Né? Então, é aquele caso, ele não poderia ter responsabilidade sobre isso, né? Sabei, então, que não há ninguém, é importante isso, né? Essas coisas assim eu gosto de colocar no telão para fixar bem, né? Mas, infelizmente, não deu para a gente fazer os slides para hoje. Se o espírito soubesse com antecedência que como homem teria que cometer um assassinato, ele não poderia ser responsabilizado. Então, eles deixam bem claro, sabei, então, que não há ninguém predestinado ao crime e que todo crime, como todo e qualquer ato, é sempre o resultado da vontade e do livre-arbítrio. Tá vendo? Não tem ninguém predestinado a fazer o mal. Não existe essa possibilidade de alguém fazer um plano de reencarnação contendo ali fazer mal para alguém. Não seria aceito esse plano. Isso é tão lógico, não é? É tão claro, isso não precisa nem a gente pensar muito. Se nós estamos reencarnando para melhorar a nossa condição evolutiva, a gente não veio para cá para fazer mal para ninguém. A gente não pode fazer mal para ninguém, senão a gente não evolui. O bem é o objetivo da vida. Então, claro que ninguém poderia escolher uma coisa dessas. Ninguém. É esse mal que a gente faz para alguém, essas coisas que acontecem na nossa vida, das quais às vezes a gente se envergonha, é fruto do mau uso do livre-arbítrio aqui. Ninguém planejou isso. A gente não planeja isso. Espíritos não reencarnam para se vingar de nada nem de ninguém. Aqui que as coisas acontecem. Aqui que nós mudamos os planos. Nós mexemos nesse planejamento. Deus não permitiria que nenhuma alma fizesse escolhas assim. Não, a gente faz as escolhas para a gente evoluir, para resgatar um passado e não para acumular uma dívida, né? Ou para contrair alguma. De resto, sempre confundis duas coisas bastante distintas: os acontecimentos materiais da existência e os atos da vida moral. São completamente diferentes isso. Se há fatalidade às vezes, é apenas no tocante aos acontecimentos materiais, cuja causa está fora de vós, e que são independentes da vossa vontade, porque já estão escolhidos, né? Aqui agora, se a gente mudar, a gente pode até mudar, mas responde por isso. Quanto aos atos da vida moral,
emanam sempre do próprio homem. Olha só, emanam sempre do próprio homem os atos da vida moral. E não poderia ser de outro jeito, né? Teria que ser assim mesmo. Que tem sempre, por conseguinte, a liberdade de escolha. Sempre tem a liberdade de escolha. Para os seus atos, não existe jamais a fatalidade. Até Rolando Pires, quando fez essa tradução, botou isso aqui em grifo, né? Para os seus atos, não existe jamais a fatalidade. Então, nós fazemos a escolha das provas ao reencarnarmos, vamos passar as nossas dificuldades aqui, prometemos isso a nós mesmos, né? Que é principalmente a nós, porque a gente faz essa escolha para provar para nós mesmos que nós já estamos melhores, porque Deus sabe a nossa condição. A gente não está provando nada para Deus, nada. Deus conhece a gente muito bem. Né? A gente não está provando isso. É como aquele filho, quando faz alguma coisa, que ele decide tomar uma atitude para provar para o pai e para a mãe que ele já se emendou, né? Que ele tomou jeito, né? Como a minha avó dizia, tomou tenência, né? Pois é, ela falava assim, toma tenência, menina. Pois é. Então, mas os pais conhecem aquele filho. Os pais sabem que ele é capaz, ou se ele é capaz ou não de fazer aquilo que ele está falando. Ele vai tentar provar para os pais, mas os pais já sabem. Muitas vezes não dá certo, ele fala, e os pais, para não desagradar, não vão falar que já sabia, né? Já sabia, a gente não fala essas coisas, mas a gente sabe, conhece os filhos que tem, né? Aqueles que se dedicam ali à educação, sabe que às vezes eles não vão conseguir aquilo ali que eles estão querendo, né? Porque ainda não tem maturidade para isso. E Deus conhece melhor do que nós conhecemos os nossos filhos. Deus nos conhece muito melhor. Então, sabem do que somos capazes. Aí, se o espírito faz uma escolha para ele resgatar o passado dele, para ele melhorar, para ele evoluir, ele não pode botar ali nada de mal para ninguém, porque ele já vai começar errando. Ele já vai começar em falência. Então, não tem a menor chance. Aí, quer dizer, quando nós fazemos a escolha das provas com aqueles problemões que a gente às vezes escolhe, muitos são tirados, porque como eles conhecem muito bem a gente, os espíritos encarregados desse trabalho, o anjo da guarda, espíritos familiares, né, sabem que a gente não tem ainda condição de enfrentar e vão peneirando, vão falando, não, isso aqui deixa para depois, que você não dá conta disso aqui não. Mas é aquela questão, é o cálculo renal aqui no mundo material, né? Sujeito que está com cálculo renal, ele está na crise do cálculo, ele chega no hospital, ele aceita qualquer coisa. Ele pode ter medo de injeção, ele pode ter medo de qualquer coisa, que pode tudo. Pode tudo, ele aceita tudo. É para acabar com a dor? Então manda. Então manda. Quem já teve sabe. Eu falo porque eu já tive. É uma coisa terrível. A gente aceita tudo, tudo. Olha, mas esse tratamento vai doer. Não, mas não vai doer mais que o cálculo. E não vai mesmo. E não vai mesmo, porque ela é danada. Né? Crise de cálculo renal tem dor muito triste aí pelo mundo, mas essa é terrível. Né? Então a gente aceita, porque naquele momento ali nada vai doer mais não. Porque a gente não vai nem conseguir sentir mais nenhuma. Né? Porque aquela já está terrível. Então a gente aceita. Aí é isso. As nossas provas, quando a gente faz essa escolha, nós estamos com crise de cálculo renal aí, entre aspas, na espiritualidade. Qual é essa crise? Vendo o bem, né, que estão, como estão bem os justos, vendo a felicidade dos justos, analisando, fazendo um balanço da vida que a gente levou, que a gente tem, vai olhar aquilo, vai ter horror. Então a gente está numa crise, né? E a crise, ela é boa, porque ela nos dá oportunidade de mudança. Porque a gente não quer ficar nela. Por isso que crise não é ruim. Um doente muito mal no hospital, se ele entrar numa crise, ele pode morrer, mas também pode mostrar para os médicos que estão cuidando
algo mais a fazer por ele e ele se curar. Porque a crise mostra situações que, de repente, quando estava ali naquele marasmo, não estava mal, mas não dava muito sintoma. E a crise pode trazer um sintoma que pode mostrar para o médico um diagnóstico diferente ou até algo a mais a fazer e vai melhorar. Então, crise é bom. Quer dizer, o espírito, quando faz essas escolhas para ele evoluir, ele está numa crise existencial. Na espiritualidade, vendo as bobagens que fez, vendo o que era para fazer que não fez, vendo o que não era para fazer e fez, vendo a exploração que fez com as pessoas, ele quer resgatar. Ele quer consertar isso. Mas não dá para consertar de uma vez, às vezes. Né? Às vezes o espírito precisa aí de 3, 4 encarnações para resgatar todas as bobagens que fez em uma. Né? De tanta bobagem, às vezes, que faz. Então, os espíritos só vão deixar que se apresente para ele aquelas provas que ele já puder cumprir, a expiação que ele já puder sentir. Senão, não deixa, porque vai entrar numa falência muito grande. Por isso é que quando a gente vem para o mundo, a gente faz escolhas, e aqui a gente, quando pensa, alguém fala que você escolheu isso, a pessoa, mas eu não escolhi, não pode ter escolhido um negócio desse para mim. Mas escolheu. Escolheu porque a visão de mundo é diferente. Então, quando a gente chega aqui no mundo, a gente faz esse monte de bobagem. Aí quer porque quer se isentar daquela dor, daquele sofrimento. Ninguém está achando, né, que o espiritismo manda a gente sofrer sorrindo, não. Né? Isso ia ser até engraçado, né? A pessoa está com muita dor, no lugar dela chorar, ela começa a rir. Né? Claro que ela pode rir de nervoso, né? Mas não de alegria nem de satisfação. Mas não quer dizer que já que a pessoa não vai ficar agradecendo a dor, mas pelo menos ela precisa entender que ela não é uma vítima inocente. Alguma coisa ela fez que ela pediu esse sofrimento aí para passar. Então, se pelo menos compreender a situação, aí ela vai evitar males morais para ela. Bem, então é isso aí que acontece com a gente. Nós precisamos passar pelas nossas dores com aceitação e resignação. Não é acomodação, não, hein? Fizemos já uma abordagem sobre resignação muito boa, que de repente a gente pode até fazer semana que vem, para completar esse quadro da escolha aqui, dessa liberdade aqui, dessa fatalidade, porque é muito boa essa abordagem que nos ensina a questão da resignação. Porque quando nós passamos pelas nossas dificuldades, a resignação faz que a gente não acumule débitos morais. Porque os materiais estão acontecendo. A gente está passando mesmo por eles. Esses a gente não pode mais mexer, não em todos, né? Tem aqueles que a gente não pode mexer mesmo, que tem que passar. Então, já que a gente tem que passar, vamos procurar entender o seguinte, olha. Deus é justo. Por que é justo? Por causa das provas da sua justiça aí no mundo, né, com a questão da reencarnação, da pluralidade de existência, que explica muito bem isso. Com esse universo perfeito que fez, a gente fez uma abordagem, quem quiser, tem até o vídeo está aí gravadinho sobre Deus e a injustiça. Então a gente fica pensando, se ele não foi injusto nem com a pedra, vai ser com a sua principal criação? Então sabemos que injusto ele não é. Então existe uma razão para eu estar passando por isso. Isso me dá a condição de aceitar minha situação de sofrimento e lutar para melhorar. Aí que entra a coisa. Ah, mas pode? Claro que pode. Qualquer doença pode ser minimizada com tratamento. Ela pode não ser curada. Mas lá na Idade Média as pessoas morriam de dor. Morriam sentindo dor. Hoje ninguém precisa morrer sentindo dor. Porque tem remédios para amenizar. Pode não acabar com a dor, dependendo da doença, mas vai minimizar, vai dar um conforto.
Não é? Então tem tratamento para tudo, na parte material, mas para a parte moral não tem. Não tem analgésico, não tem nada que possa aplacar uma dor moral. Não tem remédio para essa dor. Por isso que a questão da aceitação das nossas provações e expiações, ela vai nos dar um conforto muito grande, porque vai evitar uma dor que não tem tratamento, que é a dor moral. Essa aí não tem tratamento, essa a gente curte mesmo. Essa a gente passa por ela. E ela vem muitas vezes por conta de arrependimentos, de remorsos, de reconhecimento de erro, que aí leva ao arrependimento. Aí vem a dor moral. É por isso que a gente precisa minimizar o máximo possível essa questão aí. Porque todo mundo vai ter. Uma dor moral todo mundo tem. Nós somos espíritos inferiores, num plano de provação e expiação, a gente faz coisa errada. Então a gente sempre vai ter. Agora, se a gente não aceitar as nossas dores, os nossos sofrimentos, a nossa dor vai ser maior. Né? Tem até aquele ditado de aceita que dói menos. É verdade. Aceita que dói menos. Não tem jeito, tem coisa que não tem jeito. Precisamos reconhecer isso aí. Então a nossa maneira de encarar a nossa dor e o nosso sofrimento é que conta. É que faz a diferença de outras pessoas com o mesmo problema. É a maneira de ver isso, de aceitar, de entender a situação. Todas as vezes que a gente entende, aquele pai que pega a criança, que está fazendo o que não deve fazer, conversa com ele e não dá certo. Ele não liga, continua. Aí ele tem que tomar uma providência maior. Aí ele dá uma puniçãozinha, que ele escolhe lá, seja qual for. Uns tiram videogame, outros estão tirando os celulares, né? Antigamente botava na cadeirinha do pensamento. Hoje eles morrem de rir dessa cadeirinha de pensamento. Morrem de rir. Bicho-papão nem pensar, eles sabem que não existem. Os bichos-papões do mundo não existem. Então, alguma providência o pai toma. Aí, se o pai senta com essa criança na hora e fala assim, olha, providência que eu vou tomar com você, punição que eu vou te dar, é porque você fez isso, isso e isso que não estava certo. Concorda comigo? De repente ele vai concordar. Se ele não concordar, a punição vai ser pior para ele, porque ele vai ficar revoltado e não vai adiantar nada, que ele vai ter que cumprir. Se ele entender que realmente o que ele fez não foi certo, ele vai aceitar melhor a sua punição, porque ele vai entender, eu fiz errado. Então somos esses filhos assim, né? Quando a gente entende que alguma coisa boba a gente fez, né, errado, uma bobagem a gente fez, a gente aceita melhor a nossa condição de dor e sofrimento. Então essa frase é importante. Quanto aos atos da vida moral, emanam sempre do próprio homem, que tem sempre, por conseguinte, a liberdade de escolha. Para os seus atos não existe jamais a fatalidade. Então, para a vida moral, é só a escolha que o espírito faz, o uso que ele faz do seu livre-arbítrio, que ele vai acertar ou errar. Há pessoas, essa é a 862, que nunca conseguem êxito na vida e que o mau gênio parece perseguir em todos os seus empreendimentos. É verdade, tem gente que é né? Dá até dó, né? Não é isso o que podemos chamar de fatalidade? Tem gente que parece que anda com a nuvenzinha negra na cabeça. Nos desenhos de revistinha tem, não tem? Eles desenham aquela nuvenzinha escura, enquanto dos outros tem um solzinho na cabeça, outros tem uma chuvinha, tem uns que tem uma placa negra na cabeça, sim. E é o azarado da situação. Tudo acontece com a criatura. Tudo de mal acontece. A pessoa não tem um momento de respirar livremente. Parece que ela está perseguida pela desgraça, né? Aí olha o que eles respondem para isso. Pode ser fatalidade se assim o quiserdes. Porque a gente tem essa mania de falar, isso é uma fatalidade, a gente não sabe o que vai dizer,
Não sabe o que vai explicar. E se a pessoa, então, é amigo nosso, é uma pessoa que a gente gosta muito, você não quer contrariar, aí você fala que é uma fatalidade. Você está tapando o sol com peneira. Isso não é fatalidade, coisa nenhuma. Mas se a gente quiser chamar, a gente pode chamar. A gente é livre para chamar, né? De fatalidade aquilo que não é. Mas não é, né? Mas ele é assim, ó. Pode ser fatalidade se assim o quiserdes. Mas decorre, olha só, decorre, isso aí, a nuvenzinha negra, decorre da escolha do gênero de existência, porque essas pessoas quiseram ser experimentadas por uma vida de decepções, a fim de exercitarem a sua paciência e a sua resignação. Tá bom para vocês isso? Aí é que a gente fala, mas eu estava o quê? Com problema? Eu estava demente quando eu fiz essas escolhas? Pior que não estava em crise de cálculo renal. Aceitou, né? Porque é a própria pessoa que pede. Porque ela quer o espírito, para ele se tornar um bom espírito, ele precisa provar que ele já está na ordem dos bons espíritos. E um bom espírito não tem mais nenhuma inferioridade. Por isso que nós não somos bons. Nós estamos na ordem dos inferiores. Nós não somos malévolos, né? Mas também não somos bons. Nós somos inferiores. Não somos imperfeitos, não. Porque não existe imperfeição na criação divina. Nós somos simples e ignorantes numa situação já de poder entender as coisas. Não somos totalmente ignorantes, mas somos ignorantes das leis divinas ainda. Porque a gente faz bobagem, a gente contraria, a gente desobedece, mesmo sabendo que vai sofrer. Então a gente, na espiritualidade, a gente escolhe um gênero de vida que vai nos decepcionar, que vai nos causar muitos fracassos, para a gente testar para nós mesmos que a gente já está compreensivo, que a gente já pode enfrentar uma situação dessas. E se os espíritos virem que realmente a gente pode, vão nos dar essa aprovação. Tanto que aqui no mundo, às vezes, a gente presencia isso. A gente vê pessoas com tantas dificuldades, com doenças, com tantos problemas, que nada dá certo para essas pessoas, mas elas estão sempre tentando melhorar. Sempre esperançosas de que vai dar certo alguma coisa na vida delas. E esperam, né, não sem atividade, mas esperam, assim, ativamente na ação de que tudo vai melhorar. E a gente fala, gente, mas como é que a pessoa pode ter um humor desse com tudo, tanta desgraça acontecendo, nada dá certo para aquela criatura e ela está rindo? Porque ela escolheu essa prova, tem uma reminiscência disso, quando fez essa escolha já tinha praticamente essa grandeza de saber que ia dar certo nisso aí, teve a oportunidade e está dando certo. Uns não dão, outros dão, né? Dão certo no mundo. E em algum momento vai acontecer uma coisa boa. A gente tem que ter certeza que mesmo que a gente tenha escolhido muitas dores, muitos sofrimentos, muitas privações, há sempre uma coisa boa para acontecer na vida da gente e acontece. Né? O Stephen Hawking, ele deu um exemplo maravilhoso quando perguntaram a ele sobre a eutanásia. Se ele nunca pensou em acabar com a dor dele, porque os espíritos, às vezes, não aguentam a pressão e pedem para abreviar a dor e o sofrimento da encarnação com a eutanásia, que no Brasil é proibida, oficialmente proibida, né? Mas a gente sabe o que acontece. Mas oficialmente não, como em outros países que acontece. Inclusive tem um país, eu não sei se é a Suíça ou a Suécia, um desses dois, acho que é Suíça, não sei, que tem um plano de morte. Tem.
Da mesma maneira que a gente faz um plano de saúde, né, um seguro de vida, eles fazem um seguro de morte, um plano de morte. Que ali reza que se a pessoa tiver uma doença que vai limitá-la, que vai trazer muito sofrimento, muita dor, ela pode, então, ela vai deixar isso escrito, se ela ainda tiver em condições de raciocinar, ela mesma vai procurar, se não, um parente vai ficar encarregado disso, ou mais de um, para chamar aquelas pessoas, eu acho que é um hospital, acho que é na Suíça mesmo, e que faz a eutanásia. Então a pessoa vai pagando por mês, então esse grupo manda buscar a pessoa no país de origem dela, levar para lá, lá vai ser feita a eutanásia, a morte acompanhada, e depois vai retornar o corpo para o país de origem. Ela vai pagando isso durante a vida. Né, por isso aí. Aí, por conta dessa reportagem que saiu, fizeram uma entrevista com o Steve Hawking, se ele nunca pensou, ele disse que não, que ele respeitava, porque ele não mexe nada, ele não movimenta, é só acho que um dedo de uma das mãos que ainda tem um movimento que ele aperta o botãozinho do computador, e ele dá aula, né? Porque ele é a maior inteligência que a Terra tem encarnada, é aquele homem. Porque a esclerose dele, ela não afeta o raciocínio, a cabeça. O raciocínio, ele é o homem mais inteligente que nós temos, né? Em todas as áreas. A maior inteligência. E ele disse que não, que ele nunca pensou, que ele respeita, porque ele sabe o que é, ele sabe da dificuldade que é uma pessoa numa situação como ele, ou outras, né? Que ele, dor, pelo menos, ele não sente, ele fala, né? Mas em algumas situações ele sofre os efeitos daquela paralisia, né? E ele disse, aí ele deixou bem claro, que seja qual for, são as palavras dele assim, seja qual for a condição em que a pessoa se encontre, não especificou, né, moralmente ou materialmente, seja qual for a situação em que a pessoa se encontre, há sempre alguma coisa que ela possa fazer e obter sucesso. Foi a resposta dele para essa pergunta. Então, ele, naquela condição, o homem é a maior inteligência encarnada, ele continua irradiando aquela inteligência toda, escrevendo seus livros. Então, ele faz um bem enorme ao meio da ciência, né? Embora ele seja ateu, mas ele já abriu um precedente aí para uma organização superior, né? Que criou aí o universo. Ele está nessa linha aí, embora não seja deísta. Então, a gente, por mais que a gente esteja em dificuldade, há sempre uma saída. Por mais que as coisas não estejam dando certo, que os negócios não estejam indo bem, vai ter um momento que vai dar. Nós somos testados, que a gente pediu isso aí. E há sempre, vamos guardar essa frase também, há sempre uma coisa boa para acontecer na vida da gente. Porque Deus não vai nos isentar de alegrias, sempre, tudo só vai mandar desgraça. Mandar não, né? Só vai permitir isso? Não. Então a gente precisa ter fé inabalável, mas uma fé raciocinada, né? Continuando aqui, eles dizem sobre isso assim, ó. Não creiais, entretanto, que seja isso que fatalmente acontece, tá vendo? Eles falam aqui que essa questão da gente ter escolhido um gênero de existência que vai nos colocar nessa situação, isso não é muito comum. Porque isso é uma provação, uma expiação difícil, né? Então, não é muito comum que os espíritos façam essa escolha, porque são inferiores e podem, né, entrar em falência. Então, ele diz, não creiais, entretanto, que seja isso que fatalmente acontece. Muitas vezes é apenas o resultado de haverem elas tomado um caminho errado, que não está de acordo com a sua inteligência e as suas aptidões. No mundo, né, como nós vivemos, nesse mundo, nessa competição toda, as pessoas querem dinheiro, elas querem sucesso, fama e dinheiro.
Principalmente dinheiro. Não importa a carreira, não importa o que elas vão fazer, elas querem dinheiro. E aí acabam entrando por uma porta que não é a sua. Não tem competência, não tem habilidade nenhuma. Né? Aí a gente vê esses empreendedores que empreendem uma coisa que não dura nada. Porque não planejam nada, porque só visa, não, isso aqui pode me dar um retorno bom. Olha, muita coisa pode dar retorno bom financeiro para as pessoas, mas as pessoas têm que ter competência para fazer, para realizar aquilo ali, né? E eles continuam dizendo, aquele que quer atravessar um rio a nado, sem saber nadar, tem grande probabilidade de morrer afogado. É tão lógico isso, né? Assim, acontece na maioria das ocorrências da vida. Se o homem não empreendesse mais do que aquilo que está de acordo com as suas faculdades, triunfaria quase sempre. O que o perde é o seu amor próprio e a sua ambição, que o desviam do caminho para tomar uma vocação, por vocação, o simples desejo de satisfazer certas paixões. Então fracassa e a culpa é sua. Mas em vez de reconhecer o erro, prefere acusar a sua estrela. Claro que é mais fácil botar a culpa no outro ou na sorte, né? Ou melhor, no azar. O que teria sido um bom operário, ganhando honradamente a vida, mas se fez mal poeta e morre de fome. Haveria lugar para todos, se cada um soubesse ocupar o seu lugar. Tá vendo? Isso aí é tão lógico, né? A gente vê pessoas reclamando e tudo. Abri um negócio e, nossa, só investi e não deu certo, perdi todo o dinheiro. Mas será que procurou se informar? Será que tinha habilidade para aquilo ali? Tinha competência? Né? Fez uma sociedade com quem? Sociedade é um negócio complicado. É uma outra cabeça que está ali. A gente não sabe o que pode dar nisso aí. Né? Então as pessoas precisam, quando forem empreender alguma coisa, fazer um trabalho de pesquisa, né, da sua própria competência, para ver. Aí, se não der certo, pelo menos a pessoa lançou mão de todos os recursos para poder fazer aquilo que queria. Né? Pode ser que não dê certo, mas não foi por incompetência, por falta de planejamento, por mau empreendimento. Não deu certo por uma série de coisas que acontecem. Né? O nosso país está numa fase difícil, né? Mas mesmo assim, tem pessoas que estão abrindo seus negócios e dando muito certo. Depende, mas aí é aquela questão do amor próprio. Eu não vi não, mas uma menina que falou assim, você assistiu a televisão, você assistiu, por causa até de uma discussão que a gente estava nessa questão de trabalho, você viu o programa do Caldeirão do Hulk sábado? Eu falei, não vi, normalmente eu não vejo, mas o que aconteceu? Um rapaz que é um pipoqueiro, né? Ela ficou até comigo, mas eu vou até ver esse quadro, eu vou vou vê-lo, né? Porque eu não vi, para ver a situação que foi, mas pelo que ela contou, parece que foi um rapaz que já tinha trabalhado em outras coisas, o pai era pipoqueiro, aí o pai ensinou ele a fazer pipoca, aí ele começou, deu um carrinho para ele começou agora. Olha só a humildade desse rapaz também, que já tinha feito outras coisas e tudo, por quê? Se for falar para alguém, fulano, você não deu certo nisso, bota um carrinho de pipoca, faz pipoca para vender, é capaz de apanhar da pessoa. Fizer uma sugestão dessa, né? Por quê? Vai achar que é o quê? Inferior? Não é não. Porque não existe trabalho inferior, não existe isso. Existe trabalho mais ou menos qualificado. Inferior não, ruim não. Todo trabalho é importante. E, no entanto, parece que o cara está dando muita sorte, não, está dando muito certo, né? Sorte. Parece que ele incrementou, desenvolveu a coisa, ganhou lá um monte de coisa lá do programa, mas ele já estava com ideias e o cara está virando um empresário da pipoca.
Aqui em Friburgo tinha um pipoqueiro que era até conhecido da nossa família. Ele criou uma família numerosa vendendo pipoca, todos felizes e muito bem. Né? Então as pessoas têm preconceito com as coisas. Tem que ser doutor, tem que ser isso, tem que ser aquilo. Por que que tem que ser doutor? Por que que tem que ter um DR na frente do nome? Se ele tem vocação para isso, que beleza, vai ser um ótimo doutor. Mas se não tem, vai ser um péssimo doutor, seria um ótimo mecânico, um ótimo pipoqueiro, ou seja lá o que for. A gente tem que fazer as coisas que a gente dá certo, que a gente conhece. Né, que a gente tem habilidade, ele tinha habilidade, o pai ensinou esse negócio para ele fazer, a pipoca. O pai ensinou, ele aprendeu, né, e estava lá vendendo a pipoca no carrinho dele, começou a... Hoje eu achei interessante que bateu um rapaz lá na minha casa, chamando, eu cheguei para atender, cheguei da janela para atender, ele falou assim, minha senhora, eu tô vendendo um negocinho aqui, é uma cestinha de tecido. Mas sabe por que eu estou vendendo isso? Porque eu estou procurando emprego. Aí eu estou andando para procurar emprego. Mas eu posso também, nessa procura, quem sabe eu consigo vender alguma coisinha. Eu fui à Leotex, tem até a nota para a senhora ver que eu não roubei, não. Eu comprei essas cestinhas, são umas cestinhas de tecido assim que ficam amarradinhas, são bonitinhas. Eu até já fiz várias daquelas cestinhas para dar de presente. Eu comprei essas cestinhas, está aqui com a nota. Eu paguei R$6 em cada uma, eu estou vendendo a 10. Porque aí, se a senhora for sair de casa para ir lá comprar, a senhora vai gastar R$4. Eu estou trazendo. Se a senhora quiser comprar, a senhora não precisa ir lá. Olha só, ele já está começando a empreender. Ele está com o pensamento ótimo. Ele falou, porque eu estou andando procurando emprego. Aí, quem sabe, eu posso vender alguma coisinha. Eu compro ali por um valor, eu vendo com um pouquinho mais. Mas se a senhora for lá comprar, a senhora vai gastar isso. Eu falei, olha, você está certíssimo. Dependendo da minha torcida, cara, você vai dar certo realmente, porque você está com a cabeça muito boa. Né? Então, olha o pensamento dele. Ele falou, não roubei, não. Eu tenho uma nota que eu comprei, está aqui. Eu achei tão bonitinho aquilo dele, sabe? Então a gente vê, gente, quando as pessoas querem dar certo, se elas não escolherem uma provação problemática, elas vão dar. Num momento ou outro, vai dar certo. Vamos terminar com essa frasezinha. Há sempre uma coisa boa para acontecer na vida da gente, porque Deus é Pai misericordioso e nos ama incondicionalmente. Muita paz para todos. Para a próxima reunião, 8h63.